Algumas atitudes dos pais podem favorecer o preconceito. Essa ideia de que ao falar sobre as diferenças sexuais, isso vai influenciar a criança, ela é totalmente errônea. Porque a criança ela vai constituir a sua identidade e preferência sexual independente disso. Então, as 7 atitudes importantes para prevenir a homofobia são elas. Primeiro, não seja homofóbica. Então, as crianças elas aprendem muito mais pelas atitudes, pelos exemplos dos pais e dos cuidadores, do que propriamente pelas palavras. Então, não se deve fazer comentários ou usar termos negativos relacionados à homossexualidade, porque você precisa ensinar que isso não é uma brincadeira, que isso é sério, que não é uma questão inofensiva, que não é uma questão que é engraçada. Você tem que mostrar que isso tem que ser tratado com cuidado, com respeito. 2. Trate a homossexualidade com naturalidade. Então, toda criança, em algum momento, ela vai perguntar: por que esses 2 homens estão de mão dada? Então, não é preciso fazer um malabarismo para responder. Simplesmente você pode responder, porque eles se amam e eles estão demonstrando isso. Isso já é suficiente para a criança. Quanto mais você agir com naturalidade, mais a criança vai encarar a diversidade numa boa. Terceiro, impeça que pessoas do seu círculo íntimo sejam homofóbicas, pelo menos perto das crianças. Então, caso algum adulto do seu círculo íntimo tenha o hábito de fazer comentários homofóbicos, piadinhas, esse tipo de coisa, converse e explique que esse exemplo também afeta na construção do caráter das crianças e que você, como mãe, se sente desconfortável com esse comportamento. Claro que nem todos vão receber esse comentário bem, né? Mas os adultos sabem ou deveriam saber respeitar a educação que você quer dar para a sua família, para os seus filhos. 4. Não diferencie as coisas como de menina ou de menino. Então, assim, separar brinquedo, roupas, atividades em 2 tabelas fixas de gêneros e forçar a criança a seguir essas convenções acaba reforçando uma ideia de que só o tradicional é correto e faz com que elas instintivamente achem que o diferente não merece respeito. Criança é criança, respeite os gostos dos seus filhos. 5. Valorize atrações que mostrem a diversidade sexual de forma natural. Existem desenhos, peças de teatros e livros que apresentam essa diversidade sexual de forma natural. Valorize e compartilhe com a criança. 6. Fique atento à forma como a escola lida com a homossexualidade. Não vai adiantar nada a gente fazer todo um trabalho em casa e com a família se a escola não repreender atitudes homofóbicas dos alunos e não trabalhar com essa questão. Então, se você souber de algum aluno que tenha sido discriminado por causa da sua aparência ou orientação sexual, se seu filho lhe contar que essas brincadeiras homofóbicas são comuns ou em salas de aulas ou intervalo, converse com a coordenação. Mas caso você perceber que a postura da escola é omissa em relação ao respeito à diversidade sexual, vale a pena repensar nessa escolha. 7. Converse caso seus filhos repliquem a homofobia ouvida por aí. As crianças não têm malícia, então muitas vezes elas repetem uma expressão ou imitam um comportamento apenas porque elas acharam legal ou porque ouviram uma pessoa que elas admiram fazendo isso. Então é importante você falar sempre e toda vez que acontecer, explicando por que está errado. A conversa deve acompanhar o ritmo da compreensão da criança. Quando ela é pequena, explicações curtas e simples já bastam. Mas à medida que elas crescem, a conversa pode amadurecer, ganhar novas nuances e exemplos, mas esteja sempre aberto e tranquilo, e os papos eles vão acontecer naturalmente.